pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre o processo de independência do Brasil e a proclamação, no dia 7 de setembro de 1822, feita pelo Dom Pedro, que agora se tornará o nosso primeiro rei, com o título de Dom Pedro I. Nesse capítulo, então, nós vamos ver como esse Brasil independente se organizou. A apostila começa com essa charge que é muito significativa nesse processo. Percebam que tem dois homens comemorando a independência, então saindo às ruas gritando "Viva a independência!" E aí duas mulheres observando a cena, a filha diz: "O que é isso, mãe?" Aí a mãe responde: "Deve ser um novo produto inglês." Isso é extremamente importante, pelo seguinte: no último vídeo do capítulo anterior, eu disse para vocês que o povo não participou do processo de independência do Brasil. E a charge critica justamente isso. As pessoas não tinham ideia do que era a independência. Então, as pessoas mais pobres não participaram e não sabiam o que estava acontecendo. Porque a independência do Brasil foi feita para manter tudo como estava, para beneficiar as elites. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da aceitação da independência do Brasil. Essa aceitação não foi unânime, ou seja, várias pessoas não aceitaram o fato de que agora o Brasil era um país independente de Portugal. Vários grupos aqui mesmo no nosso país foram contrários a esse processo. Grupos estes que negociavam com Portugal, que estavam envolvidos com os portugueses, pessoas que tinham sido nomeadas por autoridades portuguesas e até os próprios portugueses que ainda viviam aqui no Brasil. Então, não foi todo mundo que aceitou. Por outro lado, existiam grupos que eram extremamente favoráveis a essa independência. Grupos estes formados pelas elites brasileiras, por camadas médias, por populares, que queriam tanto a liberdade política como a liberdade econômica. Depois da declaração de independência, a vida do nosso rei Dom Pedro I não foi fácil. Ele teve que enfrentar guerras de independência em várias partes do país, guerras estas que, inclusive, traziam o risco de que o Brasil fosse separado em pequenos países. Então, a figura do Dom Pedro I nesse processo ela é muito importante, porque ele conseguiu manter a unidade territorial do país. Lembrem-se, né, que o território brasileiro é muito grande. Então, graças à força política do Dom Pedro, ele conseguiu manter esse grande território unido. Mas ele teve que enfrentar essas guerras que aconteceram porque, né, pessoas eram contrárias à independência do Brasil em relação a Portugal. Essas guerras ocorreram mais nas regiões norte e nordeste do Brasil e envolviam desde pessoas que eram ligadas a Portugal e até participação de populares e de escravos que desejavam a sua liberdade. Nós já vamos falar um pouquinho sobre essas guerras. E para enfrentá-las, Dom Pedro I criou a Marinha Brasileira. Essa marinha foi criada com doações, com aumento de impostos, que gerou algum descontentamento, mas ele precisava também se organizar para poder enfrentar essas guerras. A apostila começa falando de uma guerra que aconteceu no Maranhão, em 1823, e que aconteceu porque as elites, né, do Maranhão eram muito ligadas a Portugal, e essa independência ia trazer prejuízos financeiros a eles. E aí, o Dom Pedro teve que formar um exército com tropas mercenárias, que são soldados contratados, e além disso contar com o apoio da população do local para poder derrotar esses grupos contrários à independência. No Pará também houve uma guerra em 1823 e também por conta da elite, né, do Pará ser muito ligada a Portugal. Então, para cortar essa relação com os portugueses, também foi necessário o envio de tropas mercenárias. A província da Cisplatina, atual Uruguai, fazia parte do Brasil na época da independência. E aí aconteceu o seguinte: tropas na província da Cisplatina se dividiram. Uma parte das tropas era fiel ao Brasil, outra parte das tropas era fiel a Portugal. Então, essas duas tropas se enfrentaram e, né, durou aí um tempo a luta até que as tropas leais a Portugal fossem derrotadas.
A apostila destaca duas guerras importantes. A primeira delas que aconteceu no Piauí, que é a Batalha do Genipapo, em 1823. Essa batalha reuniu 2.000 populares, então 2.000 pessoas, que lutaram contra as tropas do governador Cunha Fidié, que era leal a Portugal. Então foi uma luta de resistência da população, que contou com o apoio da população do Ceará e do Maranhão, até que as tropas leais ao governador fossem derrotadas. E uma das batalhas consideradas mais importantes nesse processo é uma batalha que aconteceu na Bahia, que a apostila traz aí como subtítulo o 2 de julho e a independência da Bahia. Essa data é tão importante que até hoje ela é lembrada pela população na Bahia. O dia 2 de julho de 1823 é considerado o dia da independência da Bahia. O governador da Bahia, Inácio Bandeira de Melo, comandava tropas que estavam lutando contra pessoas que eram ligadas a Portugal. Depois da proclamação da independência, esses conflitos se agravaram. E aí, as tropas, né, do governador Bandeira de Melo contaram, inclusive, com indígenas e escravizados para poder, né, tentar libertar a Bahia desse domínio português. E aí, lógico, Dom Pedro ajudou, né, com o envio de tropas mercenárias para a região, até que no dia 2 de julho de 1823 as tropas portuguesas se renderam e aí, né, foi comemorada a libertação da Bahia das mãos dos portugueses. E aí, assim, o Brasil se tornou independente de Portugal, um país novo, só que o Brasil precisava ser reconhecido como um país novo. Os outros países que já existiam precisavam reconhecer o Brasil como um novo país. Os Estados Unidos foram o primeiro país a fazer isso. E ao longo, né, dos anos, os outros países foram reconhecendo. A questão era Portugal. Portugal não aceitava perder a sua antiga colônia. E aí entrou-se num processo de negociação, onde a Inglaterra intermediou esse processo, até que em 1825, Portugal finalmente reconheceu a independência do Brasil, mas a um custo. Portugal exigiu uma indenização para que o Brasil se visse livre. Então, assim, né? Quer ficar livre da gente? Então paga. Essa indenização correspondia a uma parte da dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. O valor era de 2 milhões de libras esterlinas. Então, assim, se vocês brasileiros pagarem para a gente 2 milhões de libras, encerrou o assunto. Depois de muita negociação, Dom Pedro acabou aceitando, né? Esse acordo foi feito, e aí o Brasil tinha que pagar essa indenização aos portugueses. Só que aí o Brasil teve que pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra para poder pagar essa dívida. O Brasil é um país novo, livre, independente, mas que apresentava as suas contradições. A primeira delas é uma contradição social muito importante, que a apostila dá o título de liberalismo escravocrata. Lembra que a gente falou das limitações das ideias iluministas? Que cada grupo adotava as ideias iluministas que melhor lhe convinham? Pois bem, aqui está um exemplo. Vou voltar no que eu falei lá no comecinho do vídeo. A independência do Brasil foi proclamada para atender aos interesses de uma elite. Gente, isso é extremamente importante. A elite composta por grandes proprietários de terras, grandes comerciantes que queriam manter os seus privilégios. E essa elite estava em torno do imperador Dom Pedro I. A independência foi proclamada, então, para manter tudo como estava. As pessoas que já tinham privilégios continuaram tendo privilégios. E aí uma coisa que continuou também foi a escravidão. Então, assim, lembra daquela ideia de eu quero liberdade para mim e não para os outros? Então, essa charge da apostila está mostrando justamente isso. Dois homens brancos conversando e dizendo que eles não vão permitir a volta dos tiranos opressores do povo brasileiro. Só que olha quem está atrás deles. Um escravo abanando e lá no outro cantinho um escravo sendo chicoteado. Então, assim, né?
nós nos libertamos de Portugal, não temos mais as regras, as leis portuguesas, a opressão portuguesa, mas vamos continuar explorando o trabalho escravo. Com isso, nós encerramos a primeira parte do capítulo 12. No próximo vídeo, nós vamos continuar a falar sobre essas contradições. Eu vejo vocês lá, então. Tchau, até mais!